verificar aí. Pronto, estamos sendo gravados, então cuidado com o que vocês falarão, porque tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Beleza? Então, vejam só, hoje eu vou começar a falar sobre a disciplina sobre a nossa disciplina de GPO, tá? Tô tentando falar, vou falar um pouquinho de GPO. Eita, quem falou em inglês aí? Bom, enfim. É, e Na, semana na que hora, vem, como é? na hora que o seu colocou pra gravar, aí teve uma vozinha robótica que falou em inglês. É a inteligência artificial do Google, cuidado não. Então, gente, a partir de agora vamos embora. Eu só rapidamente aí sinaliza. Quem chegou a assistir a última videoaula que eu coloquei lá na internet sobre GPO? Quem chegou a ver? Eduarda viu, Duda viu, Luciana. Hi, hi. Luciana tá toda americana agora. Maria Eliane e eu. Pô, que bom. Foi sobre o quê? Então, notoriamente, Giovana não viu, né? Giovana, a última aula de GPO que eu coloquei lá foi uma aula sobre um tema chamado Lean Manufacturing, tá? Foi esse tema, Lean Manufacturing. Então, vamos entender aqui. Hoje a gente vai continuar aquele assunto, tá? Então, vê só, gente. Todo mundo aí já deve se lembrar que eu acredito que muito provavelmente com Isabela vocês ouviram falar lá do Fordismo, né? Que a gente ouviu falar de Fordismo, produção em massa, a gente já falou sobre tudo isso, sobre ah, produção em massa, né? Que é o Fordismo, e sobre a ideia lá do Just in Time, que é o sistema que já foi a Toyota que desenvolveu. Então, o que é o Lean Manufacturing, tá? E por que que isso aí é relevante para a gente? Então, pessoal, vê só. Essa disciplina de gestão de produção, essa disciplina da gestão da produção, ela é importante porque ela vai ensinar, ela basicamente ela funciona para que você entenda como os processos de uma empresa funcionam. O processo de produção de qualquer produto é igual ao processo em termos de desenho. Ele é muito parecido com o processo de cozinhar alguma coisa, com o processo de montar alguma coisa. Processo é processo, nada mais é do que uma sequência de etapas, né? Que quando feitas adequadamente, elas vão gerar ao final ali daquele processo algum resultado pré-determinado. Então você sabe o resultado que aquilo ali vai gerar se você seguir aquele processo. Como, por exemplo, o processo de estudar. Se você vai estudar, existe uma série de etapas ali que deve ser, né, evitada ou que deve ser feita a todo custo. Por exemplo, para se estudar, é importante estar num lugar silencioso, é importante estar confortável, mas não confortável demais, né? Por exemplo, quem nunca? Vou estudar, pega o livro e deita na cama. Não se estuda desse jeito, né? Porque dá 3 minutos, o sono bate, o tédio bate. Então, estudar é um processo incômodo mesmo. Então, processos é a palavra-chave da disciplina de GPO. E como vocês sabem, eu já comentei isso em sala de aula, em qualquer indústria do mundo, em qualquer indústria do mundo hoje, um tema que é extremamente, que é necessário, inclusive, recentemente eu tive uma grande felicidade. Um ex-aluno meu, lá do Senai, né, entrou em contato comigo para dizer o seguinte, ó, eu dei GPO, exatamente essa disciplina para a turma dele, para me agradecer. Eu fico muito feliz mesmo, porque com toda a dificuldade que é ser professor, tem esses momentos massa. Porque ele entrou, né, ele foi contratado pela PepsiCo. Para quem não conhece, a PepsiCo é a indústria que fabrica.
Doritos, fabrica pizza não, meu Deus, batata Ruffles. Esses salgados, né? Aquela batata Lentz, né? Enfim, a PepsiCo ela fabrica essas coisas e algumas bebidas, como Todinho, entre outras. E ele foi contratado para trabalhar nessa empresa na área de produção. E ele, inclusive, escolheu como curso superior, né, ele foi fazer na FG na época, o curso de engenharia de produção. E ele disse que ele entrou, na realidade, um pouco antes, ele entrou nessa empresa um pouco antes de terminar o curso, e ele disse, ó, professor, a razão para eu ter sido selecionado foi o fato de eu conhecer esse tema, Lean Manufacturing. Por quê? Hoje, toda indústria do mundo, toda indústria, seja ela pequena, média ou grande, em especial as grandes, tá? É matéria, é assunto obrigatório, tá? Você não consegue trabalhar na indústria sem saber nada acerca do que seja essa coisa do Lean Manufacturing. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, eu não quero trabalhar na indústria. Perfeito, mas veja só, independente de onde você queira trabalhar, professor, eu quero trabalhar na área de saúde. A área de saúde tem processos. A área de saúde tem processos. Então, se ela tem processos, o engenheiro de produção ou de operações, ele é um profissional que faz a melhoria dos processos. Por exemplo, quem nunca foi no hospital, passou 3, 4 horas no hospital, mas se você somar o tempo que de fato foi atendido, você ficou ali 15 minutos. Você foi atendido ao todo, somado entre consulta clínica, medicação, não sei o quê, você ficou ali 10 minutos, 15 minutos, e as outras horas, 3 horas e 40 minutos ali, enfim, você ficou só sentado esperando pelo próximo processo. Então, processo é algo extremamente relevante para qualquer empresa funcionar. Então, para que esses processos funcionem da melhor forma possível, é necessário eliminar o que a gente, na aula passada, definiu como sendo desperdício. Aí, para aqueles que disseram aí que assistiram à última aula, quem pode, por favor, dizer para mim o que é desperdício? Um de cada vez. É quando a gente perde alguma parte do processo. Tipo, a gente não perde, por exemplo, eu vou produzir alguma coisa, eu vou produzir uma caneca. E Hum, aí eu coloquei muito, eu não sei como faz uma caneca, mas eu botei muita matéria-prima no começo e boa. matéria desnecessária que não vai conseguir, o processo não vai conseguir. Calma, deixa eu falar de novo. Eu vou falar como você explicou, que é muito input que entra e é um excesso de inputs e se perde, e esse excesso acaba se perdendo no meio do processo. Perfeito. Aí você falou duas coisas que a gente tratou na aula passada, que é a ideia de perda e a ideia de desperdício, né? Então, gente, ó, na aula passada eu disse o seguinte: é importante diferenciar isso. Desperdício é o excesso de recurso para um processo. Como Eduarda muito bem colocou aí. Você usou mais matéria-prima do que era necessário para fazer um determinado produto. Um exemplo, assim, pode parecer até cômico o que eu vou dizer para vocês agora, mas assim, até uma determinada idade na minha vida, eu fui criado com meus avós. Não, a perca de matéria-prima é como o próprio nome diz, é uma perca também. É uma perca. Desperdício, para esse tema que a gente está abordando aqui, é outra coisa. Eu vou explicar aqui melhor, só para deixar aí para vocês mais claro o que está acontecendo. Então, eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de café. Eu não sou muito fã de café. Mas eu tomo, tá? Tomo café por falta de vergonha na minha cara e falta de. É porque eu não gosto muito, mas eu tomo. E aí, a minha vida toda, quando eu morava com minha avó, meu avô e tudo mais, ela fazia aquele café tradicional, né? Que bota lá, enfim, que não é o instantâneo. Minha mãe sempre fez café instantâneo. Só que na minha casa,
a gente não tomava isso. Aí um dia eu fui para casa da minha mãe e me deu vontade de fazer café. Só que na casa da minha mãe não tem esse café normal que você bota ele junto para cozinhar no fogo. Não tinha isso, não. Só tinha instantâneo. Só que eu não sabia, só que eu não sabia que era diferente. Então eu botei a mesma quantidade de café instantâneo, Nescafé, para fazer o café que, enfim, ou seja, o café ficou extremamente forte, ficou com gosto de petróleo, forte. Minha mãe ficou muito irritada comigo porque dizia assim: por que você não pediu, seu nojento, cabra safado? Aquelas coisas que mãe fala quando tá feliz, né? Por que você não falou que queria, seu animal? Esse tipo de coisa. E aí, ou seja, eu coloquei muito mais matéria-prima para fazer aquele processo do que era necessário. Consequentemente, eu desperdicei matéria-prima. Se não era necessário estar ali tudo, né? Se, por exemplo, se 20 gramas era o suficiente e eu coloquei 50, esses 30 gramas que eu coloquei é puro desperdício. Não tinha necessidade de estar ali. Alguém poderá dizer: ah, professor, mas se ficou muito forte, se eu botava mais água, eu ia gerar outro desperdício. Eu ia fazer uma quantidade de café muito grande que eu não ia conseguir consumir. Aí Letícia diz que não gosta de ir para a escola, mas vai. É assim mesmo, Letícia. A gente nem sempre faz tudo que gosta na vida, não. Eu queria agora estar deitado, assistindo minhas séries ali, mas estou aqui fazendo uma outra coisa, que também gosto, diga-se de passagem, como eu disse mais cedo. Bastante saudade de vocês. Mesmo você, Letícia, não estando com saudade de nós, mas eu estou com saudade de vocês também. Beleza? Então, desperdício, em outras palavras, viu, gente? Bote na cabecinha de vocês o seguinte: desperdício é tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar. Por exemplo, pessoal, uma questão para vocês me ajudarem. Quando você vai comprar um produto, vou pegar um produto simples, um- uma garrafa de Coca-Cola. Você vai comprar uma Coca-Cola lá, daquela de 2 litros, para aquele almoço de domingo na sua casa e tudo mais. O que você, o que não pode ter no produto, senão você não compra. Por exemplo, você vai lá comprar a Coca-Cola e você nota que a cor do rótulo está diferente do normal. Você, você compra e se compra com medo, né? Ó, tem alguma coisa errada aí. Você vai lá comprar o produto, aí o produto é Coca-Cola, só que a tampa é de uma Fanta. Aquela famosa, essa Coca é Fanta, né? Piadinha aí, só para descontrair. Então, você compra um produto que o produto é um e a embalagem diz outra coisa. Muito provavelmente você, não, pega esse não, eu quero outro. Por quê? Esses fatores são questões que agregam valor para você. E aquilo que não agrega valor para você é desperdício para a empresa. A empresa não deveria ter que investir tempo, que investir dinheiro, que investir recursos em processos que não agregam valor para os seus clientes. Então, tudo que é desperdício, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente. Então, ó, estoque, como eu sempre falo, estoque para logística, ele é importantíssimo, né? Porque ele garante o atendimento. Mas, do ponto de vista do cliente, estoque é desperdício. O cliente não se importa de onde veio o produto que ele está comprando, se veio direto de um estoque ou se esse produto veio de alguma outra coisa, se veio direto da fábrica, do estoque, se veio de algum lugar. Só um minuto. Fala, Bianca. Entra aí. Só um minuto aqui, pessoal, que aqui minha herdeira chegou. Aparece aqui para todo mundo te ver. Ó, é o tempo todo. Apareceu na janela ali, quase com um infarto agora, de um susto. Então, essa daqui, para quem não conhece, essa daqui é a minha princesinha, viu, pessoal? Vá. Susto danado. Eu tô dando aula aqui, eu olho pra janela, tá ela com a cara ali em cima, quase com um infarto aqui. Deixa eu me recompor. Oi, prima de Jamile. Oi, prima de Jamília, a menina falando aqui. Ela disse, hello. Deixa ela pegar o negócio aqui, que ela, meu Deus do céu. É o tipo de coisa que acontece em aula doméstica, dá nisso.
Vá. Dê oi aqui. Essa já é outra turma. Vem cá, dê oi pro pessoal e vaze. Deixar o pessoal. O Jamile tá na aula. Tchau. Bom, dando continuidade aqui. Bianca, por favor, não vem mais não. Pra não atrapalhar. Então vejam só. O que é que eu dizia, meu Deus? Então, assim, desperdício do ponto de vista da empresa é aquilo que o cliente não se importa. Então, a gente hoje, na aula passada, eu especifiquei, a aula passada está gravada, está no YouTube. Quem não viu, é só voltar lá. Hoje a gente vai entrar, eu vou falar sobre esses desperdícios especificamente. Então, ó, eu quero que vocês me digam se está aparecendo aí para vocês agora. Deve ter aparecido para vocês aí agora um quadro com os slides, sim ou não? Com o nome, os 8 desperdícios segundo a filosofia Lean. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Boa. Então, prometo que não vou tomar muito tempo, mas eu preciso explicar um pouco disso aí para vocês. Então, vejam só. Em japonês, veja que coisas interessantes. Sabe como se fala japonês, em japonês a palavra desperdício? Desperdício em japonês significa muda. Olha só que legal. Muda em japonês é desperdício. Já é já é uma dica, né? Se é desperdício, é necessário mudar. Então a gente vai aqui agora entender quais são esses desperdícios e o que fazer, né? Basicamente, o que é que pode ser feito para minimizá-los. Então, assim, gente, esses desperdícios eles devem ser eliminados ou, se possível, eliminados ou reduzidos ao máximo para que a empresa ela tenha produtividade, eficiência, aquilo que a gente já falou bastante. Então, os tipos de desperdícios são esses aí que vocês veem aí. Agora, a gente tem a superprodução, a gente tem espera, a gente tem transporte, a gente tem superprocessamento, a gente tem estoque, movimento. Não só. Todos esses desperdícios significa dinheiro perdido. É investimento, é dinheiro jogado fora, tá? É dinheiro que você está aplicando ali no negócio para uma coisa que o cliente não está disposto a pagar. Então é necessário buscar evitar essas coisas. Então a gente vai falar rapidinho sobre cada um deles. O primeiro tipo de desperdício e o mais importante, eu poderia dizer dessa forma, é o desperdício da superprodução. Por quê? Superproduzir, ele acaba gerando, por consequência, os outros desperdícios que a gente vai ver aqui. Então, por que superproduzir? O que é superprodução? É você produzir mais do que existe demanda. Então, quando você produz mais do que existe demanda, vai sobrar uma quantidade que vai virar estoque, e por ter estoque, você vai ter uma série de despesas que não precisaria. Então, a primeira coisa a evitar é produzir mais do que o necessário. Então, por exemplo, gente, eu tenho visto muitos e muitos alunos, ex-alunos, durante esse período de pandemia, né, empreendendo, né, estão vendendo alguma coisa pelo Instagram e tudo mais. E aí entra aquela coisa, pô, sempre fica aquela questão, quanto é que eu tenho que produzir para não correr o risco de sobrar e perder, tá? Então, é interessante que se utilize aquela metodologia da produção puxada. Você primeiro vende, né? Ou primeiro você coleta a informação junto aos clientes para saber quanto de fato você precisa produzir, para não correr o risco de produzir a mais e, consequentemente, sobrar. E aí, porque quando isso acontece, o custo é seu, tá? E dependendo do produto, você não consegue guardar para colocar no mercado posteriormente. Então, o primeiro deles é superprodução. Não se deve produzir acima do necessário. Então, existe uma prática muito interessante chamada postergação. O que é que as empresas hoje em dia tentam fazer? Nem sempre dá também para só produzir depois que vende. Porque às vezes tem a questão do prazo. Você tem um prazo para entregar, às vezes o processo de produção é demorado. Então, eu vou pegar aqui como exemplo
um produto que todo mundo conhece, embora talvez a maioria não tenha tido a oportunidade de ver, são os carros da Ferrari. O que a Ferrari faz? Ela começa a produzir os carros pelo Fordismo, pelo modelo de Ford, produzir em grandes quantidades. Quando o carro está semi-acabado, ela estoca. E aí ela só termina de produzir o produto dela quando o cliente compra, porque a parte mais cara do carro é o motor. Então ela não pode manter o carro armazenado com o motor pronto, uma vez que o motor é muito caro, ela iria imobilizar muito dinheiro e dessa forma ela deixa o carro pronto, semi-preparado, só que o motor ela só faz quando o cliente compra, tá? Então isso é uma forma, por exemplo, de você evitar superproduzir no caso desse caso específico de motores. Então, isso você consegue ver em outros segmentos, tá? Se a gente for analisar direitinho, a gente consegue ver algumas outras situações. Por exemplo, computadores. A Dell, a marca Dell, né, todo mundo deve conhecer aí, ela faz isso. A Dell, você consegue entrar no site da Dell para comprar um computador e você personaliza o computador. Você diz assim, ó, quero um computador com 100 terabytes de disco rígido, com 15 gigas de memória RAM e um processador Intel 10i, 10ª geração. Enfim, você consegue fazer a sua maneira o computador. Só que para que isso seja possível, eles não conseguem produzir em massa, porque eles não têm como saber como você quer o produto. Então eles deixam o computador praticamente pronto, exatamente sem esses fatores, tá? Porque esses fatores são o que vão modificar a configuração. Então o computador ele é preparado, é todo montado e vai ser armazenado. Só falta colocar no computador disco rígido, memória e processador. Porque isso daí vai ser somente colocado no momento, por ocasião, que você efetuar a compra. Então, até o meio do processo, ele empurra, né? Ele produz sem ter vendido. E quando chega no meio, ele para e só continua a produção depois que vende, para evitar superproduzir, tá? Em alguns casos, superproduzir pode ser estratégico, quando, por exemplo, por questões que a gente chama de especulação. Então, por exemplo, você sabe que um exemplo que é bem interessante. Vocês devem se lembrar, a maioria não era nascido aqui, mas vocês com certeza sabem que em 11 de setembro de 2001 houve um atentado terrorista em Nova York. E por conta do atentado terrorista, os Estados Unidos, eles foram lá para o Oriente Médio, né, ali no Paquistão, aqueles países ali, Afeganistão, e ocuparam aqueles países por anos, né? Só agora, no segundo mandato de Barack Obama, que esses soldados foram retirados. E aí tem uma questão interessante. Durante aquela região é a maior região produtora de petróleo do mundo, né? O Irã é a maior bacia, né, de extração de petróleo do mundo. E com a presença americana lá, isso ficou muito mais, como eu posso dizer, complicado, né? A produção e a extração e transporte. Então, a Petrobras aqui, ela começou a produzir muito petróleo e não vender. E começou a produzir e estocar. Porque o que diz a economia? Isso iria fazer com que a quantidade de produtos no mercado ela fosse reduzida e quando a quantidade ela diminui e a demanda ela se mantém constante, os preços eles disparam. Então, nesse caso, a superprodução de petróleo na Petrobras foi por uma questão estratégica, foi para poder exatamente elevar os preços, vender mais caro e ganhar mais dinheiro. É bem predatório isso, mas foi o que aconteceu. E às vezes isso pode acontecer muito no setor agrícola, né? Você sabe que a previsão de determinado período vai ser um período X sem chuvas e que o teu produto depende de chuva. Então você se antecipa a isso. Você tenta produzir mais antecipadamente porque sabe que por conta da falta de chuva lá na frente a produção vai ser prejudicada. Então a superprodução só como eu posso dizer, tolerada em uma situação dessa, racional, estratégica, pensada. Fora isso, deve ser evitada sempre. Sempre, ok? O segundo desperdício é o desperdício de transporte.
Então vejam só, gente, transporte é a atividade mais importante em logística, mas do ponto de vista do cliente, transporte o transporte desnecessário, ele tem que ser evitado. O que é um transporte desnecessário? É você retirar um produto de um lugar para colocá-lo em outro, ou tirar de uma fábrica para mandar para outra, de um centro de distribuição para mandar para outro, sem a necessidade. Então, transporte é caro e o cliente não está disposto a pagar por esses transportes desnecessários. Então, se tem que se transportar, que se transporte somente o mínimo, que se transporte somente o essencial. Então, para vocês terem uma ideia do que é isso, lá em Suape, né? Lá em Suape tem uma empresa chamada Bung. Vocês conhecem? A Bung ela faz óleo de cozinha, faz ah, margarina, manteiga, essas coisas. Já ouviram falar? Chat aí, Eu, chat. Bom, quem não ouviu, quando for jantar, for na cozinha de casa, pega lá uma margarina ou pega lá um negócio de óleo, dá uma olhada na embalagem. Provavelmente o fabricante foi a Bung, tá? É um moinho que tem aqui em Suape, tá, gente? Então eles produzem coisas derivados de trigo, né? De modo geral. E aí, veja só que situação interessante. A Bung, a fábrica, ela fica a uns 4 quilômetros do porto. 4 quilômetros do porto. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele não é um grande produtor de trigo. A gente não produz muito trigo. A gente compra trigo, muito trigo da Argentina e compra muito trigo do Oriente Médio, né? A gente importa muito trigo, tá? Quase por isso que quando o dólar aumenta, o pão fica mais caro. Porque qual é a relação do pão com o dólar? A matéria-prima do pão, ela é toda importada. Então ela é paga em dólar. Se a gente produzisse, o dólar não faria tanta diferença, entenderam? Então vê só que legal. Como a gente importa trigo, então isso chega nos portos. Então, para evitar ter perca de tempo, ter prejuízo com o transporte, o que que a Bung fez? Eles fizeram um estudo e construíram uma esteira de 4 quilômetros da linha de produção até a beira do porto mesmo. Então, quando o navio chega com o trigo que ela precisa, ela não precisa, por exemplo, fazer nada do tipo, contratar transporte. Não. O produto dela sai direto do navio para a esteira e essa esteira leva o produto pelos próximos 4 quilômetros até chegar na linha de produção. Isso é uma forma, né, de eliminar o custo com transporte. Então, transporte de matéria-prima, de pessoas, equipamentos desnecessário tem que ser muito bem avaliado, porque transporte é caro, gente. Vocês já têm essa informação. Transporte é a atividade mais cara que a logística tem. Então, se ele é muito caro, ele só deve ser feito de forma muito bem pensada para evitar esse gasto. E outra, o cliente está pouco se lixando e não está disposto a pagar por isso. Então, a gente já tem dois desperdícios, né? Desperdício um, superprodução. Segundo, transporte. Como eu disse, a superprodução é, produz os outros. Porque se eu produzo mais do que o necessário, consequentemente eu irei transportar mais do que o necessário. Terceiro desperdício é o desperdício da espera. O que é isso, gente? O tempo, qualquer tempo de trabalho perdido, né, devido ao aguardo de novos materiais, acabou o material não almoxarifado no estoque, e aí eu preciso esperar chegar mais. Esse tempo que o trabalhador fica sem produzir é considerado um desperdício porque eu estou colocando mais mão de obra do que o necessário para o processo no momento. Então, evitar espera. Como é que você evita espera? Nesse sentido, por exemplo, aguardando novos materiais, porque acabou. É, você fazendo o dimensionamento correto da quantidade que você necessita. Então, imagina só, você está lá produzindo, fazendo uma receita, né? Letícia aí, que casou recentemente. Letícia casou, aí resolve fazer uma receita lá
esposo, um exemplo. E aí, na metade do processo lá, Letícia que descobre que tá faltando o ingrediente. Então, o que é que Letícia vai fazer? Meu Deus, preciso comprar o ingrediente. Só que o tempo que ela vai agora atrás do ingrediente, e ela vai ter que parar de fazer o que estava fazendo, e, consequentemente, ah, isso pode atrasar o processo por conta dessa espera, né? Então, e sem falar no fato do seguinte, que a empresa ela nos contrata para Eu trabalhar. não casei, Ela não não, nos viu? paga para ficar sentado esperando alguma coisa acontecer para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Então, espera, né? É aquele tempo de trabalho útil perdido devido ao aguardo por novos materiais para fabricação, ou espera pela manutenção de um equipamento. Por isso que quando o assunto é manutenção, as empresas hoje adotam a prática da manutenção preventiva, que é uma manutenção planejada. Você planeja antes, ó, aquela máquina quem trabalha, Letícia, ó, sexta-feira vai ter manutenção lá. Então, o supervisor, o gestor, já tem tempo para, na sexta-feira, saber onde vai colocar a Letícia para trabalhar, para não ter esse prejuízo, para a Letícia não ficar lá parada esperando o conserto, tá, do produto. Então, espera é um outro tipo de benefício. De benefício não, perdão, de desperdício. Movimento, tá? Gente, movimentação é um desperdício. Então a gente já falou até sobre isso. Então, quando a gente fala de logística, quanto menos movimento se fizer, quanto menos movimento se fizer para se poder desempenhar a atividade, melhor. Então, é importante aqui que seja aplicado o 5S, é importante aqui que, isso até por uma questão de segurança no trabalho, né, de ergonomia, evitar movimentos desnecessários. Aí eu falo para vocês aqui, alguns profissionais, como o pessoal que trabalha com eletricidade, trabalha aí para a CELP, tá? Você já deve ter reparado, eles têm ali com eles, parte do uniforme deles é um cinto, onde naquele cinto ele tem várias ferramentas. O porquê disso? Porque imagina só, ter que subir num poste para verificar o que tem de errado. Chega lá em cima, você descobre o que é que tem, aí tem que descer para pegar uma ferramenta, subir de novo e fazer esse movimento dezenas de vezes. Então, para evitar movimento desnecessário, nesse sentido, ele tem tudo que ele usa com frequência, ele tem junto com ele ali no uniforme. Em logística, a gente aplica isso de que forma? Gente, ó, se esse produto sai com frequência, é um produto que sai muito. Então, o que é que eu vou fazer com os produtos que saem mais? Eu vou deixar mais perto da saída. Exatamente para que eu precise me movimentar menos. Isso, gente, para vocês terem uma noção, é algo muito sério. Por que eu digo isso? Em média, uma pessoa adulta, o passe de uma pessoa adulta, ele tem ali 0,70, ele tem 70 centímetros de comprimento, um passo. Vocês sabem quantos passos uma mulher adulta, uma dona de casa, ela dá por dia aproximadamente? Só nos afazeres. Então, uma mulher, por exemplo, dona de casa, às vezes elas dão até 6.000 passos por dia. Cada passo é 70 centímetros. Então, se você multiplicar aí 6.000 passos por 0,7, isso vai dar quase 4 quilômetros andados no dia. Então, assim, uma dona de casa, ela anda ali, em média, quase 4 quilômetros por dia dentro de casa. Então, assim, andar 4 quilômetros cansa. Alguém já fez uma experiência? Quando vocês vão lá em casa, quando você, sei lá, hoje é o dia de Letícia, de Luciana fazer faxina na casa. Isso cansa, eu imagino que deva cansar pra caramba, hein? Dito isto, tá? Se quando a gente analisa somente a distância, porque daqui para ali é pequeno, mas não é isso. É o somatório disso. Quantas vezes eu preciso ir ali durante o dia para poder fazer o meu trabalho? Então, se eu tenho que ir em algum lugar várias vezes, né, para poder desempenhar meu trabalho, é porque aquela coisa que está em outro lugar está no lugar errado, tem que estar mais perto.
Outro desperdício são os estoques. Tá? Estoque é uma coisa, como eu já disse, ele é importante, né, porque ele possibilita a sincronização entre oferta e demanda, mas é um custo elevadíssimo. Então é necessário reduzir a todo custo. Pronto, Luciana está dizendo aí que passa o dia todinho correndo atrás do sobrinho dela. Eu imagino que isso ao final do dia, mesmo ela sendo magrinha aí, as canelinhas dela devem ficar um pouco cansadas. Fica ou não fica, Luciana? Agora imagine você trabalhando como você trabalhando num centro de distribuição de 40 mil metros quadrados e tendo que passar o dia inteiro andando para cima e para baixo dessa forma. Claro que o seu trabalho não vai render, tá? Porque você vai se cansar mais com esse excesso de movimento do que com o próprio trabalho em si. Então, o que é necessário se fazer? Se planejar, se pensar o trabalho de todo modo para que eles requeira o mínimo de movimento possível, tá? Estou dizendo que a gente tem que trabalhar lá parado, que nem o Robocop, não, mas também quem tem que ganhar dinheiro se movimentando é atleta, né? Se você gosta de se movimentar, procure uma carreira lá de atleta, vai ser nadador, jogador de futebol, jogador de vôlei, que eu sei que a galera aí joga, que vocês gostam muito de vôlei. Ah, pronto. Quem quer se movimentar tem que procurar um trabalho desse, jogar, ser atleta, corredor, maratonista. Mas em indústria, nas empresas, isso daí é algo que é muito, mas muito evitável, né? Tem que se buscar bastante evitar isso daí. Então, ó, os estoques eles precisam ser muito bem dimensionados, porque os estoques eles são um dos grandes desperdícios, um dos maiores retentores de despesa, de custo para a empresa, beleza? Outro tipo de desperdício a gente chama de excesso de processamento. Ou seja, gente, é fazer etapas que não são necessárias, tá? É fazer coisas no processo que não era necessário fazer. Como, por exemplo, né? Então, imagina lá um processo em que você vai, ah, em que você tem que fazer, em que você precisa fazer. Vou pegar um exemplo melhor. Você imagine um processo onde você tem que trabalhar desmontando produtos, veja só, desmontando os produtos que vêm da logística reversa, porque chegou lá com alguma espécie de defeito, aí ele voltou. Aí veja só, o seu trabalho é desmontar apenas aquilo ali. Aí o cara, além de desmontar, ele vai lá e faz o quê? Ele desmonta, ele lixa, ele dá um polimento. Então, assim, por que ele está fazendo isso? Por que ele está tendo esses processos sem necessidade, tá? Por exemplo, tem pessoas assim que têm um paladar muito refinado, que não é o meu caso, mas acontece o seguinte, ó, você vai lá fazer um prato e você já colocou sal, uma quantidade X de sal que manda a receita, manda tá lá 2 pitadinhas de sal e tudo bem. Aí chega outra pessoa e vai lá e coloca mais sal. Isso é excesso de processamento. A receita, ela nada mais é do que o processo, a descrição de um processo. Se eu vou lá e faço algo que está além do que consta naquela receita, isso do ponto de vista isso do ponto de vista do cliente é um desperdício. Então, processar demais também não é legal. Reparo, né, o retrabalho, tá? Deve-se evitar a todo custo fazer produtos com defeitos, porque o reparo, o retrabalho, ele é 3 vezes mais caro do que do que fazer certo da primeira vez, tá? E por fim, a gente tem o 8º tipo de desperdício, que é o desperdício intelectual. O que é desperdício intelectual, minha gente? Veja só, a gente precisa lembrar, o cara que trabalha como um gestor, o professor, ele precisa lembrar que ele trabalha com outros seres humanos e que os outros seres humanos têm uma cabeça, têm uma capacidade de inovação, que o aluno, que o colaborador, ele tem a sua capacidade de inovação, ele pode contribuir.
Só que, da mesma forma que tem que professores que não gostam, não se importam ou não valorizam essa capacidade que o aluno tem de participar do processo, de contribuir, tem gestores que também não gostam disso. Pessoal, Arnaldo entrou aí para nos dar uma notícia, para falar alguma coisa aí com a gente. Arnaldo, fica à vontade, viu? Arnaldo? Arnaldo? Olá, Jurandir, tudo bom? Boa tarde. Como é que estão as coisas por aí? Alô, Arnaldo? pessoal, boa tarde. Tudo bom aí? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde. Boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, Jurandir. Boa Obrigado tarde, por ter mestre. essa oportunidade aí. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, meninas e meninas. É um prazer ver vocês aí participando dessa aula do professor Jurandir. Mais uma vez, Jurandir, obrigado pela oportunidade. Nada, mestre. Gente, estou feliz demais em saber que vocês estão aí participando com o Jurandir e de outras aulas. Espero que vocês aproveitem o máximo aí desses nossos professores que são top. Os professores são nota 10, né? Todos eles sem exceção, cada um dentro das suas especificidades, cada um contribuindo da melhor forma possível para vocês. Lembre-se que vocês têm um grupo de professores extremamente capacitados, gabaritados. Para você ter uma ideia, a gente tem na Escola Temac um grupo de 99%, vamos dizer 100, mas 99% dos professores com graduação, especialização, mestrado e doutorado. Veja que coisa boa. Vocês têm professores do mais alto gabarito dando aula para vocês, se esforçando, dando o melhor, fazendo com que as coisas cheguem mais fáceis para vocês. Então, gente, aproveitem bastante. Estou feliz em ver vocês aí, né, assistindo aula, se comprometendo com as atividades, colaborando com o professor. Eu quero que essa turma fique com uma quantidade bem mais elevada, mas eu quero que cada dia mais essa turma se fortaleça e mostre que é competente demais. Eu queria parabenizar todos vocês, parabenizar principalmente o professor Jurandir por essa oportunidade de dar essa palavra com vocês, de boa tarde. Estou muito feliz demais com vocês aí, muito feliz mesmo. E dizer que é um sonho nosso colocar vocês todos no caminho certo, num caminho de sucesso, num caminho para o futuro. Assim como a gente colocou Milena, eu queria passar para vocês que Milena está viajando dia 1º de agosto para Guaratinguetá, para fazer o curso de especialista da aeronáutica de logística, viu, Jurandir? Ela vai ser sargento logística da aeronáutica, né? Ela fez o concurso da especialista da aeronáutica, está viajando agora dia 1º de agosto e inicia o curso no dia 8 de agosto. Dia 5 é a formatura, dia 8 ela entra. Então, mais uma estudante nossa que está seguindo a carreira aí e realizando o sonho dela. Vocês também podem seguir a mesma coisa e seguir o mesmo caminho. É só ter força de vontade e estudar, gente. Tá? Boa sorte para vocês, para não mais atrapalhar a aula de Jurandir. Estou aqui torcendo por vocês. Boa sorte. Muito obrigado, Jurandir. Um abraço. Nada, mestre, à vontade. E tamo junto aí, viu? Eu quero ver essa sala amanhã, na próxima aula do professor Jurandir, com 42 alunos presentes. Vão chamando o colega de vocês para participar. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Beijo para todos. Forte abraço. Bom, gente, notícia massa essa daí, dessa jovem. Eu não lembro dela, ela é de 2018, mas enfim. Então, só para terminar aqui o que a gente falava, a questão em relação a esse desperdício intelectual, vocês já repararam, só a nível de exemplo, nas minhas aulas eu até dou fora em algumas pessoas, tipo Letícia, tipo Luciana, né? Tipo Vivian. Às vezes eu dou uns forazinhos assim, mas com carinho. Então, às vezes nas aulas eu falo, né? Porque vocês falam muito, mas não sei se vocês já repararam que, mesmo reclamando que vocês falam o tempo todo, sempre que vocês falam, eu paro para ouvir. Eu repercuto o tema e tudo mais. Por quê, gente? Eu acho o seguinte, que o processo da educação ele não pode ser só o professor falando.
Eu aprendo muito com vocês. Eu espero que eu contribua também, de alguma forma. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa troca. E aí, o desperdício intelectual é exatamente quando você faz o oposto. Ó, ocorre quando não há o devido aproveitamento da capacidade potencial dos colaboradores. Aqui você pode substituir por alunos, que muitas vezes são impedidos de inovar devido a processos extremamente rígidos e muitas vezes altamente especializados. Isso significa assim, mecânico, é daquele jeito, só pode ser desse jeito. Eu, particularmente, eu abomino isso, né? Eu abomino isso. Eu prefiro tratar cada caso considerando suas especificidades, tá? E para evitar que isso ocorra, a gente deve procurar envolver colaboradores, alunos, enfim, por meio de opiniões, sugestões, dar treinamentos. Esse momento que a gente tem aqui, pessoal, ele é de extrema valia. Muitas coisas na vida, e aí a gente fala no auge dos quase 31 anos de vida que se tem, é que assim, muita coisa a gente só entende lá na frente, tá? A gente está estudando aqui hoje porque eu estou estudando isso, aquilo, mas a gente só vem entender de fato a importância disso lá na frente. Então, assim, esses são, né, os desperdícios, os 8 desperdícios que a filosofia do Lean, ela está alicerçada nisso. Eu devo procurar eliminar tudo aquilo que signifique qualquer uma dessas 8 ocasiões tem que ser reduzidas. Tudo isso tem que ser, na medida do possível, além de reduzido, tem que procurar ser eliminados, tá? Um pouco até mais, como posso dizer, forte, né, do que somente reduzir. Então, os desperdícios citados são esses. Alguém quer fazer alguma consideração? O professor, eu fiquei com vergonha de perguntar, mas já era agora. Meta nota. Eu estava anotando aqui os desperdícios, só que o senhor falou rápido demais. Aí eu só anotei 5 de 8. Você pode repetir os três que falou? Posso? Oxe, com prazer. Diga lá quais foram os 5. Eu anotei transporte, espera, estoque, processamento excessivo e intelectual. Superprodução. Pronto. Repete para mim. Agora, quais que tu tem? Transporte. Reparo. E agora, tu tem quais? Falta só o movimento. Pronto, movimentação. Morreu o boi. Então, vejam só. Voltar para o slide 6. Eu posso voltar agora que nem caldo de cana. Eu só não lembro qual é o slide 6, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, acho que é esse aí. Valeu, Letícia. Somos tops. Então, gente, mais alguém aí quer colocar alguma coisa? Alguma dificuldade para compreender isso? Então, E aí? Dificuldades? Alguém quer colocar alguma coisa? Quem não falou nada até agora? Eu queria deixar aqui, quem quiser depois, procure no YouTube um filme chamado, ou na internet de modo geral, A Meta, tá? A Meta, eu acho que o nome do filme é esse, Meta. Esse filme é um filme que é muito utilizado para isso, né? Para explicar essa questão dos desperdícios. Lá você vai ver muito claramente como deve funcionar. É um filme curto, um pouco mais de 1 hora, mas é bem interessante. Então, quem puder, procure lá a Meta, que vai dar uma ajuda também sobre isso. Então, essas 8 situações que a gente especificou, quem chamou isso de desperdício? Taishi Ono, o sensei lá da Toyota, o criador do sistema Toyota de produção, ele que elencou essas coisas
como sendo desperdício. Diz, ó, isso daí não deve acontecer de forma indiscriminada. Transporte espera. Por exemplo, gente, espera. Um exemplo importante para vocês entenderem. Imagina lá um processo 1, eu tenho um processo 1 e tenho um processo 2. O processo 1 dura 1 minuto. O processo 2 dura 4. Quando o matéria-prima entra no processo 1, ela vai passar 1 minuto aqui. Depois de 1 minuto, ela sai e vem para o processo 2, onde passará 4. Só que veja só que legal. Durante os 4 minutos que a peça está aqui, esse processo aqui já soltou 4 peças. E essas 4 peças vão para onde? Vão ficar se acumulando entre os dois processos por conta dessa diferença. Porque elas estão esperando o processo seguinte ele ficar livre para poder entrar no processo da continuidade. Então, espera é o que gera estoque intermediário, é o que vai gerar uma série de problemas dentro dos processos das empresas de modo geral. E isso acontece, gente, em área administrativa. Tanto é que hoje existe uma coisa chamada Lean Office. Eu já participei de consultoria sobre isso. O que é isso, gente? Vocês são a geração WhatsApp. Tudo instantâneo. Vai falar com alguém, WhatsApp, todo mundo sabe na hora e tudo mais. Só que nas empresas, comunicações oficiais normalmente são feitas por e-mail. Então você imagina a seguinte situação. Letícia trabalha numa empresa que Luciana é a chefe dela. E no trabalho de Letícia, de repente, Letícia precisa de uma autorização para seguir com o processo. Só que Luciana está indisponível. Então, Letícia vai fazer o quê? Ou vou mandar um e-mail para Luciana dizendo o que está acontecendo e pedindo a permissão para prosseguir. Então, veja só. No momento que ela redige o e-mail e envia, Luciana recebe quase que instantaneamente a informação. Só que tem aquela coisa. O fato dela receber instantaneamente não garante que ela vai ler instantaneamente. Então, um mecanismo de comunicação rápido, veloz, quase instantâneo, se a outra pessoa não tem o hábito de olhar os e-mails e responder os e-mails, Letícia vai continuar sem a autorização que ela precisa. O processo fica travado. Fica lá em espera por conta de Luciana, que estava lá no YouTube. Ou estava no cinema com o boyzinho e esqueceu. Então, enfim, é necessário evitar esse tipo de coisa. Isso é a base da filosofia enxuta. A filosofia enxuta ela é tirar tudo que não é necessário. Tudo aquilo que for dispensável, que seja dispensado. Só deve se manter aquilo que for efetivamente necessário, imperativo para o processo funcionar. Ok? Mais algum comentário? Alguma coisa, gente? Eu acho que não, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje, tá? Os 8 desperdícios. Essa parte inicial, quem não viu, assista na aula passada. Lembra lá, na aula passada eu especifiquei o processo de Lean, né? O processo de Lean é o quê? Especificar valor, identificar por onde o fluxo de valor ele passa, estabelecer fluxo contínuo, tá? Buscar melhoria contínua. Tudo isso faz parte da mentalidade Lean. E aí eu digo a vocês, teoricamente, tudo isso é muito simples de compreender, mas na prática é muito difícil de aplicar, tá? Queria que a gente estivesse na escola para a gente poder fazer as atividades práticas disso. E aí a gente ia ver o quão complicado, porque isso é subjetivo, então cada um tem uma leitura específica. Como é que a gente padroniza tudo isso, beleza? Então, meu povo, era isso que eu tinha.
Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Caso contrário, tchau e benção. Boa tarde, Jurandir. Desculpa ter chegado agora, mas o senhor vai disponibilizar o vídeo gravado no WhatsApp, hein? Eu? A aula é para quem está presente, né? Ai, Depois fala que eu tô fora. Samara chega Triste é atrasada ele. até na aula online. Não, mas Ó. eu tava ocupada e o senhor nem avisou isso. Quem avisou foi Andrew. Mas pergunta a ele quem pediu para ele avisar.